Há 2 semanas eu fiz um vídeo sobre os melhores episódios de Apenas um Show, e pra ser justa, hoje eu falarei sobre os piores episódios da série. Será um episódio por temporada, novamente me guiando pelo MDB, só que dessa vez a nota mais alta até mais baixa. E assim como na primeira parte, chamei meu otaku favorito para apresentar o vídeo. Opa, fala aí, o Nerd Relator aqui pra mais uma vez fazer collab com a Vini. Então, sem enrolação, bora! Os rapazes estão comendo, tiro certo diz que irá pagar, porém ele perdeu a carteira e nenhum deles está com dinheiro. O robô o prende num campo de força e só o libertará quando a conta for paga. Ele pensa bastante e chega à conclusão que está no planeta louva-a-Deus, então pede para eles irem buscar. Com um pouco de insistência eles aceitam, só que o robô verde tem que se disfarçar, porque louva-a-Deus odeiam robôs. Ao chegar lá eles são levados para conhecer o rei, já que ele adora recepcionar quem chega lá. Eles explicam porque foram lá, e o rei mostra onde ela tá, mas diz que eles precisam comer antes. Se a comida é... isso... Eles vão comer nessa gororoba mesmo estando com nojo. Me admira o Mordecai ter nojo de comer minhoca, já que ele é um pássaro. Só que quando estava quase no fim, eles têm que comer sorvete de baunilha. Mordecai fica com nojo e dá ele pra princesa, só que pela cultura dele isso significa pedir a moça em casamento. Ele foge pro banheiro e pede ajuda, e fica espantado que na lua de mel ele ficará sem a cabeça. Mordecai diz que irá fugir, mas Célio repreende por querer fugir feito um covarde, mesmo depois dele serem tão gentis com eles. Então ele vai explicar que aquilo era um mal entendido, mas o rei fica muito irritado e diz que eles serão executados. Começa uma luta contra os louva-a-Deus e o robô verde mostra um ser humano e assusta eles. Se ele pega a carteira e eles conseguem fugir, só que aquela meba do tiro certo esqueceu que não tinha dinheiro. Ele queria que os amigos fossem sacar o dinheiro no planeta Vespa, mas eles negam obviamente. Esse episódio é... ok. Ele não é realmente ruim, só é fraco se comparado aos outros. Já que bom, é a Final Season, então pelo menos teoricamente deveriam ser os melhores episódios da série, mas não seria apenas um show se não tivesse um episódio aleatório sobre um tema idiota no meio. Então, resumindo, é um bom episódio e tá na lista não por ser ruim, mas sim por ser da 8ª temporada. Num belo dia de trabalho, o Musculoso está chorando sem parar. Ele não quis falar o motivo para o Mordecai e o Rigby, mas o Fantasmão, como um belo X9 da porra, conta que a Starla terminou o namoro com ele. Eles tentam ajudar, mas o Musculoso não quer falar sobre isso. E bom, como ele tá triste demais para trabalhar, ele ganha uma folga. Benson ordena que a dupla dinâmica faça o trabalho dele, só que o trabalho dele é realmente difícil e cansativo. Então eles resolvem ajudar mesmo ele não querendo. Eles vão até ao mercado para ele conhecer uma mulher, mas não dá certo porque ele realmente ama a Starla. Então o Fantasmão dá a ideia deles irem falar com ela para os dois reatarem. Mordecai faz um discurso sobre sentimentos e isso faz com que a mulher se apaixone pelo pássaro azul. Então o Rigby dá a ideia deles saírem para o Mordecai poder dar um fora nela e por consequência reatar com o Mitch. Eles vão a diversos lugares juntos, então ele finalmente dá um fora nela, só que ela não reage muito bem. Por exemplo, em vez dela só chorar, ela literalmente persegue ele feito doido pela cidade depois no parque. Mordecai e Rigby vão a pedir ajuda ao Musculoso, ele vai atrás dela e finalmente se abre com seus sentimentos para estar lá. O que faz a Musculosa voltar para ele, mas sinceramente, depois de quase serem mortos e o parque ser destruído, talvez valesse mais a pena ter feito as tarefas do Musculoso, só talvez. E seguinte, eu não sei bem o que pensar desse episódio, tipo, ele é bem nojento, vamos ser sinceros, já que a Starla é só o Musculoso de saia, e ele por ser só, já é nojento o suficiente, os dois juntos é bem pior. A Starla é tão irritante quanto o Mitch, então um episódio sobre os dois dificilmente seria bom, além de que esse episódio só faz ter mais raiva do Mordecai. Ele aceitou o plano idiota do Rigby de brincar com os sentimentos dela, depois ainda dá um fora da pior maneira possível. Sinceramente eu daria uma nota até menor para essa bizarrice. Ok, esse vai ser difícil de assistir. Mordecai e Rigby fazem uma pausa para comer hambúrgueres, mas Benson chega e os repreende por não taparem um buraco, antes para eles fazerem o trabalho e comer depois. Rigby diz que nada fará ele não comer o hambúrguer, só que bem na hora cai algo do céu e faz uma cratera no chão. Era uma nave e dentro tinha infelizmente Vivo, o personagem mais insuportável da série toda.
o cavalo festeiro. Eles o levam para dentro de casa. Ele acorda e percebe que está nos Estados Unidos. Então ele lembra por que está na Terra. Ele diz que no seu planeta a festa era 24 horas por dia, já que eles tiveram que mostrar estudar e teriam que passar na prova de história americana para se mostrar legítimo, senão não poderá festejar novamente. Só que como é burro e só pensa em festa, tem a brilhante ideia de fugir da escola e for parar na Terra. Ele pede ajuda para estudar para a prova e obviamente eles topam. Eles até tentam fazer essa ameba aprender, mas eles se distraem com tudo, então são obrigados a ir pro meio do nada. O cavalo festeiro diz que está com muita fome para estudar, então eles vão para casa para comer e jogar videogame. Porém, outra nave cai do céu que deixa o buraco do parque ainda maior. Para o diretor cavalo festeiro que o estava perseguindo, ele diz que explodirá a terra caso o cavalo festeiro não saiba fazer a prova. O Deca então pede mais um tempo para ele estudar e o diretor aceita uma hora, mas diz que se ele falhar a Terra irá encontrar seu fim. Ele realmente se esforça para estudar sobre a história americana, só que no meio da prova a ponta do lápis quebra e o diretor tenta inutilmente impedir o Rigby de dar um apontador para ele. O cavalo festeiro termina a prova, mas antes de entregar ele dá um discurso chato pra caramba sobre festas. O diretor cai nessa e promete que não explodirá a Terra independente da nota do teste, só que esse animal fez isso na prova e depois foi embora. Sinceramente pra mim esse é o pior episódio, que acho o cavalo festeiro simplesmente insuportável. Ainda bem que ele aparece pouco, porque que cara chato, sinceramente. Pode até não acreditar, mas esse é apenas o 8º episódio da série, e Mordecai já tá sonhando em receber migalhas de afeto da Margaret, deixando de cumprir o combinado com seu amigo de comprar um jogo para comprar um perfume besta. Como um aroma diferente fosse fazer a Margaret mudar de ideia sobre ele ser um otário. Só que esse perfume só serve para atrair unicórnios que amam o cheiro, então convidam os caras para saírem. Eles explicam que o perfume não serve para arrumar garotas, mas sim chamar os unicórnios para se divertirem. Eles dizem que irão ajudá-lo a conquistar sua namorada dos sonhos, mas primeiro ele deve beber a taça do conhecimento, que era apenas gosma de unicórnio. Então eles dão dicas da moda e dizem para ele apenas deixar fluir. Só que ele só passa vergonha porque nem sabia o que dizer. O unicórnio diz que eles só precisam dar uma festa em casa. Mordecai fica irritado e vai embora, deixando o Rigby para lidar com os unicórnios. Só que o Guaxinim só se ferra sozinho e vai pedir ajuda pro Mordecai. Então eles vão pedir conselhos ao Saltitão. Ele diz que eles são um problema difícil de lidar, mas eles nunca recusam uma corrida de carros. Só que na largada o carrinho de golfe não dá partida, Saltitão aciona uma rampa e Benson simplesmente explode o carro dos unicórnios. Benson lava eles e manda limparem a casa. Esse é só mais um episódio do Mordecai se metendo em confusão por querer atenção feminina de novo. Esse episódio não é divertido, engraçado ou bom, é apenas um idiota sendo obviamente humilhado porque não tem a capacidade de perguntar pra Margaret se ele quer sair com ele. Além disso, os unicórnios são personagens bestas que só servem pra serem propositalmente chatos. Eu concordo, esse episódio é bem ruim. Mas sabe o que é engraçado? Esse é considerado o episódio mais censurado do desenho, o que só mostra que nem em todos os outros países quiseram colocar tanto desse episódio. Isso só pode ser piada com a minha cara. De novo esse cavalo maldito. Mas enfim, numa festa, o cavalo festeiro é chutado pela namorada e ele fica muito triste. Aparentemente, o pai dela é contra a relação deles pelo cavalo festeiro ser muito irresponsável com a farra, ser um perigo pros outros. Então ele decide ir pra terra e pedir ajuda. Mordecai dá a ideia dele comprar um presente para ela. Eles vão e depois o cavalo vai embora, deixando os dois idiotas para tapar o buraco, mas quando terminam ele volta e faz outro buraco. A Chrissy não gostou dos presentes por serem muito genéricos, já que ele deu o que os caras acham que mulheres gostam e não do que ela gosta especificamente. Ele diz que entrou em pânico e fez uma fita para ela, que também não deu certo. Então Rigby dá a ideia de pedir ajuda para outras mulheres. Aileen sugere que ele tenha uma conversa sincera com ela sobre seus sentimentos. Ele tenta com Margaret, ela diz que está bom e para ligar para Chrissy e dizer a mesma coisa. Ele fala e a convida para o jantar para mostrar que a festa não controla. Ela aceita e diz que será a última chance, só que seu amigo Charlie o avisa sobre uma festa e o idiota desmarca com a namorada. Depois o diretor liga e diz pra ele ficar longe da filha dele. A não ser que queira virar sabão, ele fica chateado por não ter culpa de ter nascido com essa sede de festa e queria que tivesse um jeito de tirar isso dele. Na Rigby dá a ideia dele festejar tanto que perderá a vontade de festar, e eles vão em todas as festas do planeta, mas ele continua querendo mais, fica só faltando a festa da casa de Chrissy, e ele acha que talvez seja o suficiente. O diretor fica feliz ao vê-lo e diz que enfim entende que estava errado sobre tentar impedir o cavalo festeiro de farrear como ele quisesse, e diz para aproveitar a festa, só que não deveria entrar na cabine do palácio da festa, porque seria festa demais para ele. Rigby diz pra ele ir pra ver se isso acabasse com sua sede de festa,
mas era uma armadilha, já que a caixa iria sugar toda a festa do corpo dele. Ele acaba aceitando para ter sua namorada de volta. Ele vira um bobão e Chrissy fica decepcionada, já que nunca quis que ele parasse, mas sim que ele pegasse mais leve. Então ele dá a essência de festa para ele, porém ele não bebe tudo para fazer o que ela pediu. Acaba tudo bem para eles, mas não para Mordecai e Rigby, já que ao voltar para a Terra, abre um buraco bem ao lado de onde um estava tapando o outro. Olha, o fato de ter 2 episódios na lista sobre o mesmo personagem mostra que não é só eu que não simpatizo com ele, e sinceramente estou com preguiça de explicar por que esse episódio ser tão ruim. Só assistam e tirem suas próprias conclusões. O quarteto fantástico do parque vão até a academia apenas para jogar ping-pong. Um cara fica bravo com isso e ordena que eles saiam de lá porque não querem alguém que já foi forte, mas agora é só um trapo frequentando aquele lugar. Musculoso fica irritado com isso e os dois discutem, então o cara o desafia numa competição para ver quem é o mais marombado. E se Musculoso ganhar, os rapazes podem jogar ping-pong lá quando quiserem. Mas até lá eles não podem entrar na academia. O Musculoso explica que seus músculos brotaram do nada quando ele salvou o pai do supino. Então ele participou de um campeonato de musculação e saiu vitorioso. Ele saiu vencendo todos que participou, só que ficou entediante e decidiu deixar isso para trás. Ele foi pra academia treinar e os garotos aproveitam para jogar ping-pong, mas o Dale não quer deixar. Ele e Musculoso brigam de novo e ele percebe que não vai adquirir massa o suficiente para derrotá-lo, então a única forma será com a técnica. Ele acha uma carta deixada por seu pai contendo uma fita com uma pose extremamente difícil, mas que se obter sucesso vencerá qualquer competição. No campeonato, ele obviamente estava em desvantagem, já que todos são fortes e definidos e ele é só um portão de banho gigante verde. Porém, ele tem técnicas perfeitas, se saindo muito bem e vai para a última fase. Porém, seu adversário era bom e Mitch estava ficando cansado, então decide fazer a técnica do detonador. Com muito esforço ele consegue fazer a técnica. Então, como consequência, ele saiu vencedor do campeonato de musculação, mesmo que ele, de musculoso, ele não tenha nada. Dale admite que Mitch era o melhor e dá algumas bolinhas de ping-pong para os panacas jogarem. Eu não acho esse episódio ruim, pra mim é bem mediano. É um enredo simples e com pouca coisa sobrenatural, pelo menos se comparado aos que vemos geralmente na série. É legal ver algo mais pé no chão de vez em quando, no meio de doideira que é apenas um show. Embora acho difícil alguém como Musculoso ganhar no campeonato que precisa ter o corpo simétrico e bem definido, mas é um EPK, sinceramente. Musculoso está fazendo o aniversário de 5 anos que trabalha no parque. Eu convido seus amigos para sair para comer por conta dele, só que todos já têm compromisso marcado, incluindo seu melhor amigo Fantasmão. Ele fica irritado e vai fazer a festa sozinho. Uns caras que comiam lá veem ele ser barrigão, eu convido para ser modelo de barriga. No caso, é para uma revista de mulheres grávidas. Eles precisam de homens barrigudos, porque gestantes são muito caras, além de não ficarem grávidas para sempre. Ele nega por já ter outras coisas para fazer, mas fica com o cartão deles. No dia seguinte, Musculoso pede demissão e conta que será um modelo, então todos incentivam a fazer isso, já que seria uma ótima oportunidade. Ele fica triste pela reação de seus colegas e vai para a agência. Ele tira as fotos, mas o pessoal de lá não gosta de suas piadas, o que o deixa mais triste ainda. À noite, eles fizeram uma festa para comemorar no parque e assinar o contrato. Ele assina o contrato, só que ao ver o pessoal animado, acaba estourando de raiva e dizendo que se eles querem que ele vá embora, ele irá. Mas antes vai dar a louca, só que joga diversos itens não comestíveis na fritadeira, o que faz um monstro gigante de fritura. O Desmond repreende por estragar tudo. Ele responde que já tá tudo estragado porque seus supostos amigos não ligam pra partida dele. Só que eles ligam sim, mas estão felizes por eles, não queriam estragar a vida nova. Só que ele nunca quis ser modelo de barriga, apenas queria que eles dissessem que precisavam dele. Fantasmão disse que precisava dele e que ficaria bem triste se ele fosse embora. Mitch então resolve salvar seus amigos pulando no monstro. Isso serviu pra ele se queimar e perder o contrato. Ele faz as pazes com seus amigos e volta a trabalhar no parque. Acho que a melhor palavra pra escrever esse episódio é só desnecessário. Tudo plot bem besta, e dentro de seus amigos não irem na sua festa é algo que incomoda, só que ele deveria ter falado bem antes para eles não marcarem um compromisso no mesmo dia. Afinal de contas, isso é normal, pessoas marcam de fazer coisas, seria babacas e marcar bem em cima da hora. Só que ele não precisava reagir de uma forma tão drástica, nada dessa confusão teria acontecido se ele simplesmente tivesse falado para os amigos como se sentia. Seria melhor do que ficar tentando chamar atenção, tal como uma criança birrenta. Sinceramente, acho Musculoso irritante na maior parte do tempo, só que ele funciona como personagem secundário, mas como protagonista não.
Por consequência, seus episódios são chatos e difíceis de assistir. Vários são plots necessários com soluções simples, assim como o próximo. O Musculoso foi no barbeiro para deixar o cabelo na régua para o seu encontro com a Starla. Eles vão comemorar 1 ano de namoro, só que ele percebe que tem um buraco bem no topo da sua cabeça. Isso mesmo, o Mano Musculoso tá ficando calvo. O Didi tem F no chat aí pra esse guerreiro. Ele entra em pânico pensando que sua musa vai dar um fora nele. E se vier assim, ele vai de chapéu pro trabalho, mas Benção manda tirar. Ele penteia o cabelo pro lado, mas Saltitão percebe na hora, porque o próprio Saltitão usa o mesmo truque. Depois pinta o buraco, mas não dá certo, porque a tinta escorre toda. Ele tem um ataque de pelanca ao imaginar a Starla o deixando. O Fantasmão tenta tranquilizá-lo, mas Musculoso diz que os únicos atributos dele são o cabelo e os músculos, só que agora tem apenas um. O que vamos concordar é mentira, já que ele tá calvo e é pura banha há anos. Enfim, continuando. Ele chega à conclusão de que se ficar exibindo os músculos, a Starla não vai nem notar a careca. Ele fica flexionando as tetas por um bom tempo e até que tava dando certo. Só que isso estava o deixando extremamente cansado, mas tinha que aguentar até a música deles começar a tocar. Só que ele exibe tanto seus músculos que isso acontece, e por algum motivo todas as mulheres ficam hipnotizadas por esse monte de banha pulando. Os outros caras ficam extremamente irritados e as mulheres doidas por ele. Começa uma briga pesada, mas Musculoso consegue se virar contra eles. E bom, a Starla pede explicações sobre o porquê ele estar exibindo os músculos. Ela acha que ele quer terminar, então ele finalmente fala que estava escondendo a carequinha. E bom, aqui uma prova que a Starla é uma boa pessoa. Ela fala que não liga pra isso e que na verdade tá crescendo o cabelo de volta. E foi só o barbeiro que cortou errado o cabelo dele. O barbeiro fez barbeiragem. Como já foi dito antes, essas histórias com o Musculoso geralmente são muito desnecessárias. Se ele tivesse dito sobre a calvície logo, nada disso teria acontecido. Fora que esse casal é bem chato e todos os episódios com eles vão de uma parte que você sinta vontade de vomitar. E no mais, o episódio é chato, não tem graça e a Starla é insuportável. Não acho que seja o pior episódio de Apenas um Show. E bom, tem vários piores, porém, essa faz muita força para ser um dos piores. E bom, valeu pelo chamado da Vini, minha bruxa roxa favorita, e o Nerd Aleatório fica por aqui. Esse foi o vídeo. Quero agradecer ao Nerd Aleatório por novamente acertar fazer collab comigo. O canal dele vai estar nos comentários, então não se esqueça de se inscrever lá. Enfim, dê like se gostaram, se inscrevam se quiserem. Obrigado por assistir e tchau.